Ele foi para um cruzeiro com a amante, enquanto a esposa corria com a filha para a emergência no hospital. E o que a esposa fez quando descobriu a traição chocou a todos. O ar daquela tarde de terça-feira em Angra dos Reis deveria ter o gosto de sal e promessas. Mas para Helena Vasconcelos, confinada na arquitetura fria e impessoal de sua mansão de vidro e concreto, ele carregava apenas o peso de uma solidão opressiva e o zumbido agudo do ar-condicionado central. Aos 38 anos, ela era a esposa de Eduardo Lemos, o rei dos mares, um magnata do turismo marítimo, cujo império de cruzeiros de luxo se estendia por toda a costa brasileira como um colar de pérolas brilhantes e caras. Ela era a anfitriã perfeita, a mãe devotada, a peça decorativa que validava o sucesso dele em colunas sociais e jantares beneficentes. Contudo, naquele exato momento, nenhuma dessas funções importava. Seu universo inteiro havia se contraído para o espaço de um quarto de adolescente, onde sua filha Marina, de 15 anos, estava pálida e encolhida na cama. Uma ilha de sofrimento em um mar de lençóis de algodão egípcio. A menina, normalmente uma explosão de energia e ironia juvenil, uma força da natureza que enchia a casa silenciosa com música alta e risadas, era agora uma figura frágil, cujos lábios tinham um tom azulado que aterrorizava Helena. Era uma cor que não pertencia a um rosto jovem, uma pincelada de morte em uma tela de vida. "Mãe, meu peito dói! Parece que tem um elefante sentado em cima", ela sussurrou, a voz fraca, cada palavra um esforço visível que parecia arranhar sua garganta. A respiração era curta, um chiado agudo que cortava o silêncio da casa, um som que Helena nunca tinha ouvido antes e que seu cérebro imediatamente catalogou como perigoso. "Tontura", ela disse. Uma dor que irradiava para o braço esquerdo, como se uma brasa estivesse sendo pressionada contra seu ombro e descendo lentamente. O instinto de Helena, uma força primal e inabalável que hibernava sob camadas de polidez social, gritou em alarme. Não era drama adolescente. Não era um truque para chamar atenção ou para faltar a uma prova de matemática. Era algo terrivelmente, fundamentalmente errado. O pânico, gelado e cortante como o vento de uma geleira, subiu por sua espinha. Mas ela o engoliu, forçando uma calma que não sentia, uma máscara de serenidade que era sua especialidade. Seus movimentos tornaram-se deliberados, quase lentos. Enquanto ela pegava o celular da bancada de mármore, as mãos tremendo apenas levemente, uma traição de seu terror interno. Ela discou o número do marido, o número que estava no topo de sua lista de favoritos, uma ironia que não lhe passou despercebida. A chamada demorou uma eternidade para ser atendida, cada toque um martelo contra seus nervos já em frangalhos. Cada segundo de espera era um universo de cenários catastróficos se desenrolando em sua mente. Quando a voz de Eduardo finalmente soou, não era a do marido preocupado, mas a do anfitrião de uma festa distante, um eco de um mundo paralelo, onde a vida era uma celebração perpétua. O som estava abafado, distorcido por uma cacofonia de música eletrônica, risadas estridentes e o tilintar inconfundível de taças de champanhe se chocando. Ele estava a bordo do soberano dos oceanos, a joia da coroa de sua frota, um palácio flutuante de 20 andares, em algum lugar entre Salvador e o Rio de Janeiro. Estava no meio do evento de lançamento da temporada de verão, uma orgia de luxo e networking com a imprensa, celebridades e, o mais importante para ele, investidores. Um evento que, para Eduardo, era o centro do universo, o sol em torno do qual tudo o mais deveria girar. "Helena, aconteceu alguma coisa? Estou no meio de um discurso importante com investidores árabes", ele disse.
a impaciência pingando de cada sílaba como veneno, a pergunta uma mera formalidade antes da inevitável repreensão pela interrupção. A voz dela era um fio tenso de urgência contida, uma tentativa desesperada de transmitir a gravidade da situação sem soar como a mulher histérica que ele tantas vezes a acusara de ser. Eduardo, é a Marina. Ela não está bem. Ela está com uma dor forte no peito, falta de ar, tontura. A boca dela está azulada. Eu estou com medo, Eduardo. Muito medo. Ela escolheu as palavras com cuidado, apresentando os fatos como um boletim médico, esperando que a objetividade pudesse perfurar a bolha de autoimportância dele. Do outro lado da linha, um suspiro. Não de preocupação, mas de puro fastio. O som de um homem poderoso sendo incomodado por um problema doméstico trivial. Era o mesmo suspiro que ele dava quando o jardineiro cortava as roseiras de forma errada, ou quando o chefe errava o ponto do seu filé. Pelo amor de Deus, Helena. Coisa de adolescente querendo chamar atenção. Marina sempre foi dramática, você sabe disso. Deve ter brigado com o namoradinho ou tirado uma nota baixa. Dá um calmante para ela, um chá, sei lá. Deixa ela descansar. Você sempre faz uma tempestade em copo d'água. A condescendência em sua voz era uma bofetada. Uma invalidação completa de seu instinto e de sua angústia. Ele a reduziu mais uma vez a uma figura tola e exagerada. Eu não posso simplesmente largar tudo aqui. Você tem noção do que está em jogo? São milhões, Helena. Milhões de dólares em novos investimentos. O futuro da companhia. Ele continuou. A voz agora ganhando um tom de irritação justa, como se ela fosse a irresponsável. Antes que ela pudesse articular a profundidade de seu pavor, a súplica que se formava em sua garganta, o grito de "Nossa filha pode estar morrendo", ele a cortou, a voz já se voltando para outra pessoa ao seu lado. "Sim, Sheikh Abdullah, claro, um momento." "Olha, Helena, preciso ir. O Sheikh está me chamando. A gente se fala depois. Resolva isso." E a linha ficou muda. Resolva isso. A frase ecoou no silêncio ensurdecedor do quarto, quebrado apenas pela respiração difícil e sibilante de Marina. Era o seu mantra, a solução dele para todos os problemas que não lhe interessavam diretamente. A escola de Marina, a manutenção da casa, a doença do cachorro, a solidão dela. Resolva isso. Naquele silêncio, algo dentro de Helena se partiu. Não foi um estalo ruidoso, mas uma fratura silenciosa e profunda, daquelas que comprometem a estrutura inteira de um edifício, que começa com uma rachadura invisível e termina em um colapso completo. A imagem do marido, o visionário dos mares, o homem que vendia sonhos em cabines de luxo, brindando seu sucesso a centenas de quilômetros de distância enquanto a filha deles talvez estivesse morrendo, não era apenas um ato de negligência. Era um abandono. Uma declaração final e brutal de que ela e Marina eram meros acessórios em sua vida grandiosa, descartáveis quando inconvenientes, um problema a ser resolvido. A dor da rejeição, uma dor familiar que ela aprendera a anestesiar ao longo dos anos, foi rapidamente consumida por uma fúria fria e cristalina. As lágrimas que ameaçaram cair congelaram antes de chegar aos olhos. Não havia tempo para desespero. O pânico se transformou em uma adrenalina focada, uma clareza de propósito que ela não sentia há mais de uma década. Com uma precisão que ela não sabia possuir, envolveu a filha em um cobertor, sussurrando palavras de conforto que eram tanto para Marina quanto para si mesma. "Vai ficar tudo bem, meu amor. A mamãe está aqui. A mamãe vai resolver." Ela pegou a bolsa com os documentos, as chaves da Land Rover e, num impulso, o iPad de Marina que estava sobre a escrivaninha. Ao passar pela sala de estar, um vasto salão de mármore branco e vidro que mais parecia o lobby de um hotel de luxo do que um lar, seus olhos recaíram sobre a tela gigante da televisão, que estava ligada, sem som,
no canal de notícias de celebridades. E lá estava ele, Eduardo em tempo real, via satélite. Sorrindo, o braço bronzeado em volta da cintura de uma modelo 20 anos mais jovem, uma garota com o rosto de anjo e o corpo de uma deusa, cuja única função na vida parecia ser a de adornar o braço de homens ricos. A legenda piscante na parte inferior da tela era quase uma piada de mau gosto. Magnata Eduardo Lemos celebra nova temporada a bordo do Soberano dos Oceanos em festa exclusiva. Naquele instante, Helena fez uma promessa silenciosa a si mesma e à menina indefesa que se apoiava nela, o corpo quente e frágil contra o seu. Ele podia reinar sobre os oceanos, mas o tsunami que ele havia acabado de provocar em sua casa não ficaria sem resposta. Enquanto o portão da garagem se fechava atrás dela com um zumbido suave, cortando a visão da vida que ela pensava ter construído, Helena não estava apenas correndo para o hospital. Estava acelerando em direção a uma guerra que acabara de declarar. A jornada pela sinuosa estrada Rio Santos até o Hospital Copador, no Rio de Janeiro, foi um borrão de luzes da estrada e orações silenciosas. Cada curva era uma tortura, cada caminhão lento à sua frente, um inimigo pessoal que merecia sua ira silenciosa. Ela dirigia com uma concentração feroz, as mãos brancas nos nós dos dedos agarradas ao volante, o pé pressionando o acelerador até o limite do que era seguro e talvez um pouco além. Marina, no banco do carona, reclinada, alternava entre um estado de semiconsciência e gemidos baixos que rasgavam a alma de Helena com mais eficácia do que qualquer grito. A cada gemido, Helena sentia uma nova onda de fúria contra Eduardo, uma fúria que a mantinha alerta, que a impedia de desmoronar. Ao chegar à entrada da emergência, ela saltou do carro antes mesmo de ele parar completamente, gritando por uma maca, por ajuda, sua voz soando estranha e alta em seus próprios ouvidos. Um mundo de eficiência e calma tensa a envolveu. A triagem foi imediata. A visão de uma adolescente com os lábios azulados e dificuldade para respirar acionou todos os alarmes. Médicos e enfermeiros se moveram com uma urgência que validava seus piores medos, mas que também trazia um estranho conforto. Pela primeira vez naquela noite, ela não estava sozinha. Alguém mais estava levando a sério. As palavras que se seguiram foram um turbilhão de jargão médico que ela tentava desesperadamente decifrar. Arritmia, saturação de oxigênio baixa, isquemia, enzimas cardíacas alteradas, miocardite. Eram termos técnicos que soavam como sentenças, cada um novo tijolo no muro de seu pavor. Marina foi levada para a unidade de terapia intensiva coronariana, um lugar com um nome tão assustador que Helena sentiu o chão desaparecer sob seus pés. E então ela foi deixada em uma sala de espera estéril, um limbo de cadeiras de plástico desconfortáveis, luz fluorescente e o cheiro de antisséptico. Era um não lugar, um vácuo preenchido apenas por sua culpa, seu pavor e uma raiva que começava a borbulhar como lava sob a superfície de sua compostura. As horas se arrastaram como séculos. Ela ignorou as dezenas de chamadas de amigas e conhecidos, pessoas que provavelmente queriam fofocar sobre as fotos de Eduardo que, ela sabia, já deviam estar circulando como um vírus pelas redes sociais. Ela não queria compaixão baseada em fofoca. Não queria ouvir "eu sinto muito" de pessoas que estavam secretamente se deliciando com o drama. Ela queria sua filha de volta. Finalmente, uma médica com olhos cansados, mas gentis, uma mulher de meia-idade chamada doutora Aline, aproximou-se segurando um prontuário. Ela se sentou ao lado de Helena, um gesto de empatia que quase a desarmou. "Mãe, seu instinto estava absolutamente certo", disse a médica, a voz suave, mas firme. "É uma miocardite viral aguda.
Uma inflamação severa do músculo cardíaco, provavelmente causada por um vírus comum que, no caso dela, atacou o coração. Ela está em uma crise cardíaca. É grave. O coração dela não estava conseguindo bombear sangue suficiente. Se a senhora tivesse demorado mais algumas horas, se tivesse seguido o conselho de dar um calmante... A médica parou, percebendo pela expressão de Helena que ela estava citando algo real. Ela poderia ter sofrido uma parada cardíaca fulminante. Você salvou a vida da sua filha hoje. Chegou na hora exata. A palavra fulminante ecoou na mente de Helena, colidindo com a frase displicente de Eduardo. Coisa de adolescente querendo chamar atenção. A indiferença dele não era apenas um insulto, era uma sentença de morte em potencial. A validação da médica, em vez de trazer alívio, apenas solidificou sua raiva em um bloco de gelo duro e afiado em seu peito. A guerra que ela declarara na garagem de sua casa agora tinha uma causa justa, uma bandeira para hastear. Não era mais sobre um casamento desfeito ou um ego ferido. Era sobre a vida de sua filha. Na quietude estéril do quarto da UTI, um santuário de tecnologia e esperança, a fúria de Helena começou a se solidificar. O som rítmico e constante do monitor cardíaco que media a vida de Marina era a trilha sonora de sua transformação. Cada bip era um lembrete do quão perto ela esteve de perder tudo, e cada bip era um prego no caixão de seu casamento e da mulher que ela costumava ser. A emoção volátil, a raiva quente que a impulsionara a dirigir como uma louca pela estrada, agora esfriava e se transformava em algo muito mais perigoso, um propósito de aço. O desespero deu lugar a uma clareza cortante, uma visão de túnel focada não na vingança, mas na retribuição e na reconstrução. A mulher que havia chorado de medo no carro, cujas mãos tremiam ao discar o número do marido, parecia uma lembrança de uma vida passada, uma fotografia desbotada de outra pessoa. Em seu lugar, ressurgia uma versão de si mesma que ela havia enterrado sob 15 anos de concessões, sacrifícios e um silêncio autoimposto. Antes de ser a senhora Lemos, a anfitriã de coquetéis para a imprensa e a gerente silenciosa de uma mansão impecável, ela era Helena Vasconcelos, a jornalista. E não qualquer jornalista. Ela havia sido uma das repórteres mais promissoras de sua geração, uma investigadora tenaz, com um talento para encontrar a verdade nos lugares mais sombrios. Suas matérias de capa para as principais revistas do país haviam exposto esquemas de corrupção em Brasília, dado voz a comunidades esquecidas na Amazônia e desmantelado redes de trabalho escravo no interior. Ela não apenas entendia de comunicação. Ela era apaixonada por seu poder de transformar realidades, de responsabilizar os poderosos e de dar dignidade aos invisíveis. Foi essa paixão, essa chama incandescente, que a conectou a Eduardo. Ele, na época, era apenas um empresário ambicioso com 2 barcos e um sonho grandioso de dominar o turismo marítimo. Ele viu nela não apenas uma mulher bonita e inteligente, mas uma ferramenta, uma arma. Juntos, Lena, ele dizia, nos primeiros dias, espalhando planos de marketing e projeções sobre a mesa de seu pequeno apartamento em Copacabana, os olhos brilhando com uma ambição que ela confundiu com visão. Você com a palavra, eu com a audácia. Vamos construir um império, um legado para este país. Ela acreditou. Acreditou no sonho e, mais tolamente, no homem. Deixou uma carreira em ascensão, um cargo de editora assistente que a aguardava para se tornar a diretora de comunicação não oficial de sua empresa nascente, a Lemos Cruzeiros. Suas estratégias de imprensa, sua habilidade com as palavras, seus contatos na mídia foram a fundação sobre a qual ele ergueu os primeiros pilares de seu império. Foi ela quem escreveu os discursos que o fizeram parecer um visionário.
Foi ela quem gerenciou as crises quando um de seus primeiros barcos teve um problema de motor e deixou os passageiros à deriva por horas, transformando um desastre de relações públicas em uma história de aventura e resiliência. O nome dela nunca esteve nos comunicados oficiais ou nas entrevistas que ela mesma arranjava, mas sua alma estava em cada slogan, em cada campanha publicitária, em cada artigo elogioso que ela plantava na imprensa. Então veio o casamento, a gravidez de Marina, e com eles a sugestão sutil, depois insistente, de que ela desacelerasse. Você já fez tanto, meu amor. Já provou seu valor. Agora curta a vida que construímos. Foque em ser minha esposa, em criar nossa família. Deixe o trabalho sujo para mim. Cansada de lutar por reconhecimento nos bastidores, seduzida pela promessa de uma parceria de vida e pelo desejo de ser uma mãe presente, ela cedeu. Trocou as redações barulhentas e as coletivas de imprensa por chás da tarde e listas de convidados. Lentamente, tornou-se invisível, uma peça decorativa na mansão que ela mesma ajudara a promover. Ele a transformara em uma prisioneira de luxo em sua própria vida, e ela, cega pelo amor e pela rotina, havia permitido. Agora, sentada ao lado da filha adormecida, a arquiteta de seu próprio cativeiro via as paredes da prisão com uma clareza ofuscante. E o mundo exterior não a deixava esquecer. O celular, que ela finalmente ligara para verificar as mensagens da escola de Marina, começou a apitar incessantemente. Eram notificações de portais de fofoca, links enviados por amigas preocupadas. As fotos de Eduardo com a amante não eram mais apenas uma imagem estática. Eram um álbum completo. Havia vídeos dele dançando com ela no convés, a cabeça dela jogada para trás em uma risada, os corpos colados. Havia stories dela mostrando a cabine presidencial, o champanhe, as joias que ele claramente acabara de lhe dar. Não era apenas uma traição íntima. Era um espetáculo para o mundo ver, uma humilhação televisionada e compartilhada milhões de vezes. Cada imagem era um novo golpe. Mas em vez de derrubá-la, cada golpe parecia forjar sua determinação em um aço mais resistente. Foi nesse momento, com o coração em frangalhos, o rosto marcado por lágrimas secas e a humilhação pública queimando em suas veias, que Helena tomou a decisão que mudaria tudo. Ela não precisava de um advogado caro para lutar por metade de seus bens. Não precisava de um detetive particular para provar o adultério. Ela precisava de sua antiga arma, a única que ele nunca conseguiu tirar dela. Sua voz. Ela pegou o celular. Abriu a câmera frontal. O rosto que a encarou de volta era o de uma estranha. Uma mulher devastada, com olheiras profundas e olhos vermelhos, mas com uma faísca perigosa de determinação no fundo deles. A luz fria e azulada do monitor cardíaco ao lado da cama de Marina pintava listras fantasmagóricas em seu rosto, um cenário de pesadelo que ela estava prestes a transmitir para o mundo. Ela não planejou as palavras. Elas simplesmente vieram, brotando de um lugar profundo e ferido, a nascente de uma verdade que ela havia represado por anos. Sua voz, quando falou, não era um lamento, mas um testemunho. Era baixa, rouca de exaustão e choro contido, mas carregada com o peso de cada decepção, cada sacrifício não reconhecido, cada momento em que se sentiu diminuída e invisível. Meu nome é Helena Vasconcelos. Ela começou, a câmera tremendo ligeiramente em sua mão. Um pequeno sismo que traía a magnitude do terremoto interior. Muitos de vocês talvez me conheçam como a esposa de Eduardo Lemos, a mulher que sorria ao lado dele em fotos de revistas, a anfitriã de suas festas, mas essa não sou eu, não hoje. Ela fez uma pausa, a respiração profunda e trêmula, antes de virar a câmera por um segundo. A lente focou no rosto pálido de Marina.
adormecida e conectada a uma teia de fios e tubos, o som rítmico e assustador do monitor cardíaco preenchendo o silêncio. Foi um vislumbre breve, mas devastadoramente eficaz. Esta é a minha filha, Marina. Ela tem 15 anos, e ela está em uma UTI com uma condição cardíaca grave. Ela quase morreu esta noite, enquanto o pai dela celebrava em um navio de luxo. Ela virou a câmera de volta para si, seus olhos fixos na lente, como se pudesse olhar diretamente na alma de cada pessoa que assistiria àquilo, criando uma intimidade desconfortável e magnética. Enquanto eu corria com ela para o hospital, enquanto os médicos lutavam para estabilizar seu coração, o pai dela, meu marido, estava em um cruzeiro. Eu liguei para ele em pânico, implorando por ajuda. E ele me disse que minha filha estava apenas chamando a atenção. Ele me disse para dar um calmante a ela e deixá-la descansar. Depois, desligou o telefone para brindar com investidores. Ela deixou as palavras pairarem, a brutalidade delas exposta sob a luz fria da UTI. Eu sei que as fotos já estão por toda parte. Eu sei que todos já viram. Ele em seu navio, com outra mulher. Uma humilhação pública. Mas eu quero que vocês entendam. A traição não é a pior parte. A pior parte é o abandono. Hoje eu descobri que não sou só uma esposa traída, o que honestamente é o menor dos meus problemas agora. Eu sou uma mãe que foi deixada completamente sozinha no momento mais aterrorizante da sua vida. Uma mãe cujo medo pela vida da própria filha foi ridicularizado e descartado como histeria. Ela se inclinou para mais perto da câmera, sua voz caindo para um sussurro intenso e conspiratório, o tom de quem está prestes a revelar um segredo universal. Eu estou gravando isso porque por 15 anos eu fiquei em silêncio. Eu desisti da minha carreira, da minha voz, da minha identidade, para apoiar o sonho de um homem que, no final, provou que seu império vale mais do que a vida da nossa filha. E eu sei que não estou sozinha. Eu sei que existem milhares de mulheres por aí que são silenciadas todos os dias, cujas preocupações são chamadas de drama, cujos instintos são ignorados. Mulheres que se tornam invisíveis para que seus maridos possam brilhar. Mulheres que administram o mundo silenciosamente para que eles possam receber os aplausos. Ela olhou mais uma vez para Marina e um amor feroz e protetor transfigurou seu rosto cansado, dando-lhe uma beleza trágica e poderosa. Isso acaba hoje. Minha filha vai ficar bem. Eu declaro isso. E quando ela acordar, ela vai ver uma mãe que não tem mais medo de falar. Uma mãe que vai lutar por ela, não apenas na beira de uma cama de hospital, mas em todos os lugares. A voz que ele tentou calar, ele vai ouvi-la agora. Todos vocês vão. Com um clique final, ela encerrou a gravação. O vídeo tinha pouco mais de 2 minutos, sem edição, sem filtros, sem roteiro. Era apenas a verdade crua, destilada em sua forma mais potente. Com um dedo trêmulo mais decidido, ela o postou em seu perfil do Instagram, uma conta antes dedicada a fotos de paisagens, jantares de gala e da filha sorrindo. Na legenda, ela escreveu apenas uma coisa: a escuta de uma mãe. E então, ela desligou o telefone, exausta, como se tivesse corrido uma maratona. Ela se sentia vazia, mas também estranhamente leve. Ela havia jogado sua última carta, uma bomba de verdade no meio do oceano de mentiras de Eduardo. Agora, só restava esperar pela detonação. Ela voltou sua atenção para o que realmente importava. A batida rítmica do coração de sua filha, um som que era, agora, o único norte em sua bússola quebrada. O que aconteceu em seguida foi algo que nem a mais experiente das estrategistas de mídia poderia prever. O vídeo não apenas viralizou, ele explodiu com a força de uma supernova. Foi como acender um fósforo em um campo seco de ressentimento feminino coletivo. Primeiro, foi compartilhado por outras mães, mulheres que se reconheceram imediatamente na voz trêmula de Helena,
na sua fúria justa, no seu medo visceral. Elas viram a si mesmas, seus próprios momentos de serem descartadas, suas próprias lutas para serem ouvidas em consultórios médicos, em reuniões de escola, em suas próprias casas. Eu sou Helena, uma mulher escreveu em seu compartilhamento. Meu marido me disse que era só uma cólica quando meu filho estava com apendicite. Ele precisou operar às pressas. Eu sou Helena, escreveu outra, uma executiva de uma multinacional. Meu chefe me disse que era TPM quando eu apontei um erro grave em um relatório financeiro que poderia ter custado milhões à empresa. A hashtag que Helena criou, "A escuta de uma mãe", começou a se transformar. As pessoas a adaptaram. Eu sou. Helena começou a surgir, primeiro como um gotejamento, depois uma enchente, inundando o Twitter, o Instagram, o Facebook. Tornou-se um estandarte para todas as mulheres que já se sentiram silenciadas, invalidadas ou ignoradas. Em poucas horas, o vídeo saltou da bolha das redes sociais para os portais de notícias. A história tinha todos os elementos de um drama irresistível. O magnata infiel, a esposa traída, a filha doente, a humilhação pública. Mas havia algo mais, algo que os editores de tabloides e os produtores de TV perceberam imediatamente. Havia a autenticidade crua de Helena. Ela não se apresentou como uma vítima chorosa pedindo compaixão. Ela se apresentou como uma leoa ferida, defendendo sua cria e denunciando uma injustiça universal. Sua dor não pedia pena, exigia ação. Sua vulnerabilidade era sua armadura. Ao amanhecer, enquanto Helena cochilava em uma poltrona desconfortável ao lado de Marina, seu nome era o assunto mais comentado do país. Celebridades, de atrizes a apresentadoras de TV, compartilharam o vídeo com legendas de apoio. Políticos, especialmente mulheres, usaram a história para falar sobre a importância de políticas de saúde e o fardo desigual que recai sobre as mães. Jornalistas sérios, antigos colegas de Helena, escreviam artigos de opinião, não sobre a fofoca, mas sobre o fenômeno social que ela havia desencadeado. Seu número de seguidores, que antes mal chegava a 2.000 amigos e conhecidos, saltou para 50.000, 100.000, 500.000 e continuava subindo em uma progressão geométrica alucinante. As notificações, se ela tivesse ligado o telefone, seriam uma avalanche digital incontrolável, um tsunami de apoio, amor, raiva e, acima de tudo, identificação. Helena Vasconcelos, a esposa troféu, havia morrido naquela noite, e de suas cinzas, uma nova e poderosa voz estava nascendo, amplificada por milhões. A bordo do soberano dos oceanos, a realidade atingiu Eduardo Lemos não como um torpedo, mas como o lento e inexorável avanço de uma maré de esgoto. Ele acordou em sua suíte presidencial, um espaço cavernoso de mogno, veludo e vistas panorâmicas para o infinito azul, com uma dor de cabeça latejante e o gosto de champanhe velho na boca. Ao seu lado, a modelo, cujo nome ele mal se lembrava, dormia profundamente, um emaranhado de cabelos loiros e membros longos sobre os lençóis de 1000 fios. Por um momento, tudo estava como deveria ser. Ele era o rei em seu castelo flutuante, o mestre do universo. Então ele pegou o celular, não para checar as notícias, mas para admirar as fotos da noite anterior, para reviver os momentos de adulação. Mas o que encontrou foi uma torrente de chamadas perdidas e mensagens de seu assessor de imprensa, um homem normalmente calmo chamado Ricardo, cujos textos haviam escalado de "me ligue para urgente" e, finalmente, para um apocalíptico "pelo amor de Deus, atenda o telefone". Eduardo, ainda envolto na névoa da arrogância, sentiu uma pontada de irritação. Provavelmente algum jornalista insignificante publicara uma nota maliciosa. Ele ligou para Ricardo,
pronto para gritar, para ordenar que o problema fosse esmagado. A voz do assessor, quando atendeu, era um guincho agudo de pânico puro. Eduardo, onde você está? Você precisa ver o que está acontecendo. É um desastre de proporções bíblicas. Eduardo riu, uma risada seca e desdenhosa. Que desastre, Ricardo. Fechei o acordo com os árabes. A festa foi um sucesso. Relaxe. Não é sobre o acordo, é sobre a Helena. Ela postou um vídeo do hospital. A menção de Helena e hospital trouxe uma vaga lembrança da ligação da noite anterior. O drama de Marina. Ele revirou os olhos. Ah, pelo amor de Deus! Ela levou a menina ao médico por causa de uma birra e fez um vídeo choramingando. Mande os advogados notificarem, tirem do ar. Não dá para tirar do ar, Eduardo. A voz de Ricardo estava quase chorosa. Já tem mais de 5 milhões de visualizações. Está em todos os portais, na Globo, na CNN. O nome dela é o assunto mais comentado do mundo no Twitter. Eduardo, ela mostrou a Marina na UTI. Ela contou o que você disse no telefone, palavra por palavra. O sangue de Eduardo gelou. Ele desligou a chamada com Ricardo e, com os dedos subitamente gordurosos e desajeitados, navegou até o perfil de Helena. E lá estava. Ele assistiu ao vídeo de 2 minutos, o som do monitor cardíaco preenchendo o silêncio luxuoso de sua suíte. Ele viu o rosto devastado de sua esposa, uma imagem que ele não via há anos, despojada da máscara social que ele mesmo a forçara a usar. Ele viu o vislumbre de sua própria filha, pálida e imóvel, uma visão que o atingiu com a força de um soco no estômago. E ele ouviu suas próprias palavras, coisa de adolescente querendo chamar atenção, dar um calmante para ela, ecoando de volta para ele, agora não como frases displicentes, mas como uma acusação brutal de sua própria monstruosidade. O mundo que ele construiu com tanto cuidado, sua imagem de empresário familiar, de pai amoroso, de visionário carismático, estava se desintegrando em tempo real, pixel por pixel, na tela em sua mão. Ele sentiu uma onda de náusea. Não de culpa, ainda não, mas de puro e absoluto terror. Ele não estava vendo um apelo emocional, estava vendo um ataque cirúrgico. A jornalista que ele pensava ter domesticado e enterrado havia ressuscitado, e ela estava usando sua arma mais letal contra ele. A verdade. As consequências foram imediatas e cataclísmicas. A primeira mensagem chegou antes mesmo de o vídeo terminar. Era do Sheikh Abdullah, um homem cuja família controlava um fundo soberano de bilhões de dólares. O acordo que Eduardo celebrara na noite anterior representava a maior injeção de capital na história da Lemos Cruzeiros. A mensagem, em um inglês impecável e gélido, era curta e brutal. Senhor Lemos, acabamos de tomar conhecimento de sua conduta familiar. Tal comportamento é inaceitável e demonstra um caráter incompatível com os valores de nosso fundo. O acordo está suspenso com efeito imediato. Não nos contate novamente. Eduardo sentiu o ar ser arrancado de seus pulmões. Milhões, centenas de milhões de dólares evaporados por um vídeo de 2 minutos. Foi apenas o começo. Seu telefone começou a tocar e vibrar sem parar. Eram os patrocinadores da temporada de verão, marcas de champanhe, de relógios de luxo, de carros esportivos. Um por um, eles anunciavam a rescisão de seus contratos, citando a crise de imagem e a associação negativa da marca. O conselho da empresa, que ele havia empilhado com aliados e bajuladores, entrou em pânico. As ações da Lemos Cruzeiros, negociadas na bolsa, despencaram na abertura do pregão, uma queda vertiginosa que dizimou bilhões em valor de mercado em questão de minutos. A amante, que acordou com o som frenético das chamadas, percebeu a mudança sísmica no poder e na fortuna.
Ela viu seu próprio número de seguidores no Instagram despencar, substituído por uma enxurrada de comentários odiosos. Sem dizer uma palavra, ela começou a fazer as malas discretamente em sua cabine. A lealdade dela, ele percebeu com uma clareza amarga, estava atrelada à sua conta bancária e ao seu status, ambos em queda livre. Ele estava isolado em seu próprio navio de luxo, um rei em um castelo de cartas desmoronando sob uma tempestade que ele mesmo criara. Enquanto o império de Eduardo começava a ruir, um novo estava nascendo, forjado na dor e na resiliência de um quarto de hospital. Nos dias que se seguiram, enquanto o nome de Eduardo Lemos se tornava sinônimo de vilania corporativa e fracasso moral, o nome de Helena Vasconcelos se tornava um farol. A recuperação de Marina foi lenta, mas constante. A inflamação em seu coração cedeu sob o tratamento intensivo e a força, junto com a cor, voltou ao seu corpo jovem. A primeira coisa que ela fez quando teve permissão para usar o celular foi mergulhar no furacão que sua mãe havia criado. Ela viu o vídeo. Viu a hashtag Eu Sou Helena. Leu os milhões de comentários de apoio, histórias de outras mulheres, de outras filhas. Lágrimas rolaram por seu rosto, mas não eram de tristeza ou vergonha. Eram de um orgulho avassalador. Ela olhou para a mãe, que não saíra de seu lado por um segundo, o rosto cansado, mas os olhos brilhando com uma nova luz. Você é a mulher mais forte que eu conheço, ela disse com a voz ainda fraca, mas cheia de uma convicção inabalável. Você é minha heroína. Naquele momento, Helena soube que tinha feito a coisa certa. A validação de sua filha era a única que importava, a única absolvição que ela precisava. Mas o mundo exterior não a deixaria em paz. O que começou como um grito de desespero havia se tornado, para o mundo do marketing e da mídia, um ativo extremamente valioso. A autenticidade de Helena era a mercadoria mais rara e cobiçada. As propostas começaram a chegar, primeiro através de mensagens diretas em seu Instagram, depois através de agentes e advogados que a contataram por meio de amigos em comum. Marcas de produtos para adolescentes que viram em Helena e Marina a personificação da força e da conexão familiar, queriam que elas fossem o rosto de suas novas campanhas. Empresas de produtos de saúde e bem-estar, impressionadas com sua defesa do instinto materno, ofereceram contratos de patrocínio. Editoras, farejando um best-seller, entraram em uma guerra de lances pelos direitos de sua história. Programas de TV, dos mais populares aos mais sérios, queriam a primeira entrevista exclusiva. Helena, a ex-jornalista, de repente se viu no centro da maior história do ano, e ela era a protagonista. No início, ela ignorou tudo. Sua única preocupação era a recuperação de Marina. Mas quando a filha já estava fora de perigo, sentada na cama do hospital e rindo de um meme no celular, a realidade começou a se impor. Ela não tinha para onde voltar. A mansão em Angra era uma concha vazia, um mausoléu de um casamento morto. Sua vida financeira dependia inteiramente de Eduardo, um homem que agora, ela sabia, a odiava com a fúria de um tirano deposto. Ela estava desempregada há 15 anos. A liberdade, ela percebeu, tinha um preço. E, convenientemente, o mundo estava batendo à sua porta com um cheque em branco. Com a ajuda de uma antiga colega de faculdade, agora uma das advogadas de entretenimento mais respeitadas do país, Helena começou a navegar pelas ofertas. Ela recusou 90% delas, descartando tudo que parecia explorador ou desalinhado com sua nova bússola moral. Ela escolheu um punhado de parcerias com marcas que admirava, empresas com liderança feminina ou com um forte compromisso com a saúde mental dos jovens. Com o primeiro adiantamento de um contrato de publicidade para uma grande marca de cosméticos, um valor que superava em muito a generosa mesada anual que Eduardo lhe dava,
Helena tomou sua primeira decisão como mulher financeiramente independente. Ela alugou uma casa. Não uma mansão fria e cavernosa, mas um charmoso sobrado na Urca, um bairro que ela sempre amou, com janelas que se abriam para a vista icônica do Pão de Açúcar, paredes brancas, piso de madeira e um pequeno jardim nos fundos que cheirava a jasmim. Era um lugar com alma. Quando Marina recebeu alta, não foi para a gaiola dourada que ela voltou, mas para um lar. Um espaço que elas encheriam com suas próprias memórias, suas próprias regras, sua própria vida. Enquanto desempacotavam as poucas caixas com seus pertences pessoais que Helena pedira a uma funcionária para buscar em Angra, Helena encontrou uma caixa empoeirada no fundo de seu armário. Dentro estavam seus antigos cadernos de reportagem, seus prêmios de jornalismo, as credenciais de imprensa de eventos que ela cobrira. As páginas amareladas dos cadernos estavam cheias de sua caligrafia apressada, de ideias para matérias, de fragmentos de histórias que ela nunca escreveu. Ela sentiu uma pontada de luto pela carreira que abandonara, pela mulher que poderia ter sido. Mas foi uma dor breve, rapidamente substituída por uma onda de possibilidade. Ela não precisava mais de uma redação para ter uma voz. Ela tinha uma plataforma com milhões de ouvintes. Ela não precisava mais investigar os segredos dos outros. Sua própria história se tornara a matéria mais importante de sua vida. E ela estava apenas começando a escrevê-la. A transição da mansão de Angra para o sobrado na Urca foi mais do que uma simples mudança de endereço. Foi um batismo. Cada caixa desempacotada era um ato de exorcismo. Cada objeto colocado em seu novo lugar era uma reivindicação de identidade. Helena se livrou de quase tudo que a ligava à sua vida anterior. Os vestidos de grife que ela usava para jantares de negócios foram doados. As joias que Eduardo lhe dera, símbolos de posse mais do que de afeto, foram guardadas em um cofre de banco para serem eventualmente vendidas ou dadas a Marina, se a filha assim o quisesse. O que restou foi a essência de quem ela era antes de se tornar a senhora Lemos. Livros, fotografias de viagens de sua juventude, seus cadernos de jornalismo e uma coleção de discos de vinil de bossa nova e rock clássico. A casa, antes vazia, começou a respirar. Plantas enchiam as janelas. O cheiro de café fresco pairava no ar pela manhã. E pela primeira vez em anos, a música que Helena amava e não a que Eduardo considerava ambiente, tocava nos alto-falantes. Marina floresceu nesse novo ambiente. A atmosfera opressiva e silenciosa da mansão, onde ela sempre sentiu que precisava andar na ponta dos pés, foi substituída por uma casa cheia de risadas e conversas. Ela e Helena desenvolveram uma nova rotina, não de mãe e filha em um cronograma rígido, mas de parceiras. Elas cozinhavam juntas, assistiam a séries, debatiam as notícias. A experiência de quase morte e a subsequente explosão pública haviam amadurecido Marina de uma forma extraordinária. A apatia e o sarcasmo típicos da adolescência deram lugar a uma empatia profunda e a um desejo feroz de fazer a diferença. Ela se tornou a guardiã da nova persona pública de sua mãe, lendo os comentários, filtrando o ódio inevitável e destacando as histórias de outras mulheres que se conectavam com a jornada delas. Foi de Marina a ideia de criar algo mais estruturado a partir da hashtag. Mãe, as pessoas não querem só te ouvir, elas querem falar e querem ser ouvidas como você não foi. Ela disse uma noite, enquanto rolava por centenas de mensagens diretas no perfil de Helena. Assim nasceu o Projeto Escuta. O que começou como uma simples hashtag evoluiu para uma plataforma online, um espaço seguro onde mulheres e adolescentes podiam compartilhar anonimamente suas histórias, suas ansiedades e seus medos.
Usando parte dos fundos de seus contratos, Helena contratou uma pequena equipe de psicólogos e moderadores para garantir que a comunidade fosse um ambiente de apoio e não de julgamento. Ela e Marina gravavam vídeos semanais, não mais do quarto de hospital, mas da sala de estar ensolarada de sua nova casa, lendo algumas das histórias, com permissão, oferecendo palavras de encorajamento e trazendo especialistas para discutir temas como saúde mental, relacionamentos tóxicos e empoderamento feminino. A voz de Helena, antes usada para expor a corrupção de estranhos, agora era usada para curar as feridas de sua nova e vasta comunidade. Ela não era mais apenas uma influenciadora, era uma líder de movimento. E com essa liderança vieram os convites para palestras. No início, ela hesitou. Falar para uma câmera em sua sala era uma coisa. Enfrentar uma multidão ao vivo era outra. A síndrome da impostora, a voz de Eduardo em sua cabeça chamando-a de dramática e exagerada, ainda sussurrava em seus momentos de dúvida. Mas foi Marina, mais uma vez, quem a empurrou. Mãe, você tem que ir. Essas mulheres precisam ver que você é real, que você não é só uma imagem em uma tela. Sua primeira palestra foi em uma escola de ensino médio no Rio, para uma plateia de mães e filhas. Ela subiu ao palco com o coração batendo na garganta, as mãos úmidas. Mas quando começou a falar, não a partir de um roteiro, mas do coração, contando sua história, sua voz encontrou o mesmo tom de autenticidade crua do vídeo original. Ela falou sobre a importância de confiar nos próprios instintos, sobre a linha tênue entre o cuidado e o controle em um relacionamento, sobre como ensinar as filhas a reconhecerem seu próprio valor. Ao final, quando as luzes se acenderam, ela viu que muitas mulheres na plateia estavam chorando, não de tristeza, mas de reconhecimento. Elas se levantaram e a aplaudiram de pé, um som que era mais do que aprovação. Era gratidão. Aquele foi o ponto de virada. A palestra na escola levou a um convite para um congresso de empreendedorismo feminino, onde ela falou sobre como transformar uma crise pessoal em uma marca com propósito. Sua história, despida da fofoca e apresentada como um estudo de caso de resiliência e estratégia de comunicação, fascinou a plateia de executivas e empresárias. Elas não viram uma dona de casa sortuda, viram uma estrategista brilhante que havia executado a campanha de relações públicas mais eficaz do ano, usando a si mesma como produto. Dali, os convites se multiplicaram. Grandes eventos corporativos queriam que ela falasse sobre gestão de crises e o poder da narrativa autêntica. Universidades a convidaram para dar aulas magnas em seus departamentos de comunicação. A voz que Eduardo um dia mandara silenciar, a voz que ele considerava um ruído de fundo irritante em sua sinfonia de sucesso, agora ecoava em auditórios lotados por todo o Brasil. Helena Vasconcelos, a ex-esposa, a ex-socialite, havia se tornado uma das oradoras mais requisitadas e bem pagas do país. Ela não estava apenas contando sua história, estava monetizando sua liberdade. Enquanto isso, a queda de Eduardo continuava, menos como uma explosão e mais como uma lenta implosão. Após ser forçado a se afastar da Lemos Cruzeiros, ele se viu em um limbo. Seus amigos da alta sociedade o tratavam como um leproso, com medo de que sua toxicidade fosse contagiosa. Ele tentou montar um novo negócio, uma consultoria de turismo de luxo, mas seu nome estava tão manchado que ninguém queria se associar a ele. Os bancos que antes lhe ofereciam crédito ilimitado, agora nem retornavam suas ligações. Ele, que sempre se definiu por seu trabalho e seu sucesso, agora não tinha nenhum dos dois. Sua identidade havia sido apagada. A solidão era um companheiro constante. Ele passava os dias em seu apartamento alugado na Barra da Tijuca, um espaço moderno e sem alma que parecia zombar da vida que ele perdera.
As paredes brancas eram um lembrete constante da casa vibrante que Helena havia criado sem ele. Ele bebia demais, dormia pouco e passava horas online, uma tortura autoimposta. Ele lia os artigos sobre Helena, assistia aos trechos de suas palestras que iam parar no YouTube, lia os comentários elogiosos. Cada palavra de louvor a ela era uma facada em seu ego. Ele via as fotos dela, e ela parecia diferente. Havia uma luz em seus olhos que ele não via desde os primeiros anos de namoro. Ela parecia mais jovem, mais vibrante, mais viva. A mulher que ele havia transformado em uma sombra agora projetava uma luz própria, e era ofuscante. O arrependimento, uma emoção que ele sempre considerara uma fraqueza para os outros, começou a corroê-lo. Mas não era um arrependimento puro. Era uma mistura tóxica de autopiedade, raiva e uma inveja amarga. Ele não se arrependia tanto de tê-la tratado mal, mas de tê-la subestimado. Ele se via como vítima de uma traição, de uma mulher que havia usado um momento de fraqueza para roubar sua vida. Sua mente narcisista era incapaz de aceitar a totalidade de sua culpa. Ele era o rei deposto, o herói traído, e o mundo, em sua visão distorcida, era injusto. A ironia mais cruel de seu destino se manifestou alguns meses depois, quando seu dinheiro começou a acabar. O acordo de divórcio, embora generoso no papel, estava sendo corroído por seus gastos extravagantes e a falta de novas fontes de renda. Desesperado, ele aceitou um emprego que um antigo conhecido lhe ofereceu, mais por pena do que por qualquer outra coisa. Ele se tornou gerente de experiência em uma pequena empresa de turismo em Angra dos Reis, que operava escunas para passeios pelas ilhas. Na prática, ele era um guia turístico glorificado. Ele, o rei dos mares, agora narrava para turistas de bermuda e chinelo as curiosidades sobre a Ilha de Caras, apontando as mansões de celebridades, incluindo a sua própria, agora vazia, e com uma placa de "Vende-se". Ali, ele dizia a voz monótona e desprovida de emoção, é a antiga residência do empresário Eduardo Lemos. Dizem que está mal assombrada pelo fantasma de seu próprio ego. Às vezes, um turista o reconhecia. Ei, você não é aquele cara do escândalo? Eles perguntavam, o dedo apontado, os olhos brilhando com uma curiosidade mórbida. Cada reconhecimento era uma nova humilhação, um novo lembrete de quão baixo ele havia caído. Ele conduzia pessoas pelo mesmo mar azul que um dia acreditou reinar, uma paródia amarga de sua antiga glória, um rei fantasma em um reino que não era mais seu. À noite, ele não voltava para um apartamento de luxo, mas para um pequeno flat alugado em cima de uma padaria. O cheiro de pão assando, que para outros seria reconfortante, para ele era o cheiro do fracasso. Sozinho, com uma garrafa de cachaça barata como companhia, ele assistia escondido aos vídeos da ex-esposa. Ele via Helena sorridente em palcos lotados, aplaudida de pé. Ele via Helena sendo entrevistada na TV, falando com inteligência sobre economia e feminismo. Ele via Helena e Marina em fotos de viagens abraçadas em frente à Torre Eiffel, rindo em um café em Roma. Elas estavam vivendo o futuro que ele não soube proteger, um futuro que ele, em sua arrogância, havia jogado fora como se não valesse nada. E naquela solidão pegajosa, o arrependimento finalmente começou a se purificar, a se livrar da raiva e da autopiedade, e a se tornar algo mais próximo da dor genuína. Ele não a havia perdido para outro homem. Ele não fora vítima de um golpe. Ele a havia perdido para si mesmo. E essa era uma verdade tão devastadora, tão absoluta, que não havia álcool no mundo que pudesse anestesiá-la. A ascensão de Helena não foi um conto de fadas sem percalços. Com a fama e a influência, vieram também o escrutínio e a crítica. Uma parte da mídia, especialmente aquela financiada por interesses que se alinhavam com os de Eduardo, tentou pintar um retrato dela como uma oportunista calculista.
Colunistas publicavam artigos questionando a ética de monetizar uma tragédia familiar. Comentaristas em programas de TV a acusavam de expor a filha para ganho pessoal. Eram ataques venenosos, projetados para minar sua credibilidade e reverter a narrativa. No início, cada artigo, cada comentário malicioso era como um pequeno corte de papel, uma dor aguda que a fazia duvidar de si mesma. A voz de Eduardo ecoava nessas críticas, a acusação de que ela era dramática e exagerada, agora sendo repetida por estranhos. Ela passava noites em claro, lendo os comentários odiosos, sentindo o peso do julgamento público. Foi em uma dessas noites, enquanto ela se afundava em um buraco de ansiedade e dúvida, que Marina entrou em seu quarto. A menina, com uma percepção que ia muito além de sua idade, sentou-se na beira da cama e pegou o celular da mão da mãe. "Você não pode ler isso, mãe. Isso é veneno", ela disse, a voz firme. "Eles não estão atacando você. Estão atacando a ideia de você. A ideia de uma mulher que se recusou a sofrer em silêncio. Eles estão com medo." Helena olhou para a filha, para a clareza e a força em seus olhos, e sentiu uma onda de vergonha por sua própria fraqueza. "Mas e se eles estiverem certos, filha? E se eu estiver te usando?" Marina riu, uma risada genuína que quebrou a tensão no quarto. "Mãe, você me salvou, literalmente, e depois você salvou a nós duas. Tudo o que estamos construindo juntas. Eu não sou sua vítima, eu sou sua parceira. Agora pare de ler lixo e vamos assistir a um filme. Ouvi dizer que tem uma comédia romântica horrível que é perfeita para nos fazer sentir melhor." Naquele momento, a dinâmica entre elas se inverteu. A filha se tornou a protetora, a âncora, e Helena percebeu que a armadura mais forte que ela tinha contra o mundo não eram seus contratos ou seus seguidores, mas o amor e a validação daquela jovem extraordinária. A partir daquele dia, Helena mudou sua estratégia. Ela parou de ler os comentários. Contratou uma equipe de relações públicas, não para defendê-la, mas para criar um firewall, permitindo que apenas as informações construtivas chegassem até ela. E o mais importante, ela enfrentou as críticas de frente. Em sua próxima grande entrevista, para um dos programas jornalísticos mais respeitados do país, o entrevistador, um homem conhecido por seu estilo incisivo, a confrontou diretamente. "Helena, seus críticos dizem que você explorou um momento de vulnerabilidade familiar para construir uma carreira. Como você responde a isso?" Helena não recuou. Ela olhou diretamente para a câmera, como fizera no vídeo original, e respondeu com uma calma glacial. "Eu não explorei uma vulnerabilidade. Eu expus um crime. O crime do abandono, da negligência, da invalidação. Um crime que acontece em silêncio em milhões de lares todos os dias. Eu apenas decidi cometer o meu em público. E quanto a construir uma carreira, eu não construí uma carreira. Eu retomei a minha. A carreira de jornalista e comunicadora que eu abandonei para construir o império de um homem que me descartou quando mais precisei dele. Eu não devo desculpas por usar meu talento e minha voz para garantir que minha filha e eu nunca mais estejamos na posição de depender da boa vontade de um homem como aquele." A resposta foi tão poderosa, tão inegável, que o entrevistador ficou visivelmente sem palavras. O clipe daquela resposta viralizou tanto quanto o vídeo original, e a narrativa dos críticos foi efetivamente silenciada. Ela havia transformado o ataque em mais uma plataforma para sua mensagem. A vida dela se estabeleceu em um novo ritmo, uma mistura de trabalho intenso e uma alegria doméstica recém-descoberta. A Casa na Urca tornou-se um centro de criatividade. Amigos que Helena não via há anos, antigos colegas jornalistas, artistas, escritores, começaram a gravitar em torno dela, atraídos por sua energia e autenticidade. As noites eram preenchidas não com o tilintar vazio de taças de champanhe em festas formais,
mas com o som de violão, debates apaixonados sobre política e cultura, e o cheiro de comida caseira vindo da cozinha onde todos ajudavam. Helena havia redescoberto não apenas sua voz, mas sua tribo, uma comunidade baseada em respeito mútuo e ideias compartilhadas, não em status social e conexões de negócios. Ela estava construindo uma vida rica em significado, uma vida que alimentava sua alma de uma forma que o luxo material nunca conseguiu. Eduardo, por sua vez, tentou se reconectar, não com ela, mas com Marina. Ele sabia que Helena era uma causa perdida, uma fortaleza cujos muros ele nunca mais transporia. Mas Marina era sua filha, seu sangue. Em sua mente ele ainda tinha direitos. Ele começou a enviar mensagens, no início curtas e desajeitadas. Pensando em você. Espero que esteja bem. Com o tempo, tornaram-se mais longas, mais desesperadas, cheias de desculpas e promessas. Ele queria vê-la, queria levá-la para almoçar, queria consertar as coisas. Helena nunca interferiu. Ela sabia que a relação de Marina com o pai era algo que a filha precisava navegar por conta própria. Uma jornada pessoal que ela não podia nem devia controlar. Você pode responder se quiser, meu amor, ou pode ignorar. A escolha é sua, e qualquer que seja, eu vou te apoiar. Ela dizia, dando à filha a autonomia que ela mesma nunca tivera em seu casamento. Marina, com uma sabedoria que parecia incongruente com sua idade, encontrou um equilíbrio. Ela respondia educadamente, mas com uma distância protetora. Ela compartilhava notícias superficiais sobre a escola e os amigos, mas não a essência de sua vida, não seus sonhos ou seus medos. O elo de confiança havia sido quebrado de forma muito profunda para ser facilmente remendado com palavras. Um dia, ele apareceu na porta da casa delas sem avisar. Era um sábado e ele estava claramente vindo de seu trabalho como guia turístico. Ele usava a camisa polo da empresa de turismo e tinha o rosto queimado de sol. Parecia mais velho, mais magro, os ombros curvados sob o peso de suas perdas. Ele trazia um presente para Marina, um livro de arte raro que ela mencionara querer há muito tempo, uma informação que ele provavelmente obteve stalkeando as redes sociais dela. Helena o recebeu na porta. Por um momento, eles apenas se olharam, dois estranhos que um dia haviam compartilhado uma vida. Não havia raiva nos olhos dela, apenas uma espécie de tristeza distante, o tipo de tristeza que se sente ao olhar para uma ruína antiga. Ela o deixou entrar, mas o manteve na sala de estar, um território neutro. Marina desceu as escadas, o rosto uma máscara de polidez. Ela agradeceu pelo livro, mas o abraço que deu no pai foi rápido e contido. A conversa foi desconfortável, pontuada por longos silêncios. Eduardo olhou ao redor, para as paredes cheias de fotos vibrantes de Helena e Marina, para os livros empilhados, para a desordem feliz de uma vida bem vivida. Era o oposto da mansão estéril e perfeitamente arrumada que ele chamava de lar. Você parece feliz, Helena, ele disse, a voz rouca, quase um sussurro. Eu estou em paz, Eduardo. É diferente. Ela respondeu, a distinção sutil, mas imensa. A felicidade era um pico, a paz era um platô, um lugar para se viver. A visita foi curta. Quando ele se levantou para ir embora, havia um desespero em seus olhos. Eu sinto muito, Marina. Por tudo, ele disse, a voz embargada. Eu sei, pai, ela respondeu, e naquelas duas palavras havia um universo de perdão e de limites. Era um... Eu sei que você sente, mas isso não muda o que aconteceu. Quando a porta se fechou, Marina se virou para a mãe, os olhos cheios de uma emoção complexa. Eu sinto pena dele, ela disse. Eu também. Helena respondeu, abraçando a filha com força. Mas pena não é suficiente para reconstruir uma família, e nós já temos uma, nós duas. Aquele encontro marcou um ponto de virada para Helena.
Ela percebeu que a história deles não era mais sobre a queda dele, mas sobre a ascensão dela. Ele era um capítulo encerrado, uma nota de rodapé em sua biografia, um fantasma que não tinha mais poder para assombrá-la. O futuro era dela para escrever, e as páginas estavam em branco, esperando por novas aventuras, novas lições, novas alegrias. A sombra de Eduardo Lemos havia finalmente se dissipado, deixando apenas a luz do sol. A culminação de sua transformação, o momento que encapsulou sua jornada, ocorreu alguns meses depois. Helena foi a oradora principal no maior evento de liderança feminina da América Latina, realizado no histórico Teatro Municipal de São Paulo. O lugar, com seus assentos de veludo vermelho e detalhes em ouro, estava lotado, com milhares de mulheres de todas as idades e profissões, uma energia elétrica de expectativa no ar. Quando ela subiu ao palco, vestindo um macacão branco que era ao mesmo tempo elegante e poderoso, uma ovação trovejante a recebeu. Ela esperou o silêncio, o coração batendo forte, não de medo, mas de uma energia avassaladora que parecia emanar da plateia e fluir através dela. Ela olhou para a primeira fila, onde Marina a observava com olhos brilhantes de admiração, ao lado de suas novas, melhores amigas e da doutora Aline, a médica que salvara a vida de Marina, que se tornara uma amiga querida da família. Naquele momento, diante daquela multidão, Helena compartilhou a essência de sua jornada. Sua voz clara e firme, amplificada pelo sistema de som, mas ainda assim íntima. Por muito tempo, eu acreditei que o amor significava sacrifício. Que para construir o sonho de alguém, eu precisava abandonar o meu. Eu me tornei uma especialista em ficar em segundo plano, em aplaudir da plateia, em garantir que os holofotes estivessem sempre apontados para a pessoa ao meu lado. Ela disse, sua voz ressoando com uma convicção profunda. Eu acreditava que essa era a minha força, a capacidade de ser invisível, de ser o alicerce silencioso sobre o qual um grande homem poderia se erguer. Mas a vida, no entanto, tem maneiras brutais e por vezes misericordiosas de nos ensinar as lições mais importantes. Na noite mais escura da minha vida, na beira de uma cama de hospital, ouvindo o som frágil da respiração da minha filha, eu descobri que o sacrifício que eu estava fazendo não era nobre, era uma forma de autoanulação, e que ao silenciar a minha voz, eu estava ensinando minha filha a silenciar a dela. Eu estava ensinando a ela que o amor de uma mulher vale menos que a ambição de um homem. Ela fez uma pausa, deixando as palavras penetrarem na audiência, um silêncio pesado e carregado de emoção preenchendo o teatro. Eu descobri que, às vezes, a dor mais profunda é o empurrão que precisávamos para renascer, que o fundo do poço pode ser a fundação sólida sobre a qual construímos uma nova vida. E eu aprendi a lição mais poderosa de todas, uma lição que eu quero compartilhar com cada uma de vocês hoje. Não há silêncio no mundo, não há porta trancada, não há voz autoritária capaz de apagar a voz de uma mulher quando ela, finalmente, decide se levantar e falar a sua verdade. A última frase foi recebida com uma explosão de aplausos que parecia abalar as fundações do teatro. Era o som de milhares de mulheres se reconhecendo em sua história, o som da libertação coletiva. E assim, a mulher que fora subestimada, ridicularizada e abandonada, transformou sua dor em propósito, sua solidão em independência e seu futuro em uma tela em branco, pronta para ser pintada com as cores mais vibrantes que ela pudesse imaginar. A vida após o discurso no Teatro Municipal adquiriu uma nova dimensão. Helena não era mais apenas uma sobrevivente que contava sua história. Ela se tornara um ícone, um símbolo de uma forma de poder feminino que não se baseava em imitar os homens, mas em abraçar qualidades muitas vezes vistas como fraquezas, vulnerabilidade, intuição e a capacidade de transformar dor em ação.
As oportunidades que surgiram a partir daí foram de uma escala diferente. Ela foi convidada para se juntar ao conselho de administração de duas grandes empresas, ambas interessadas em sua expertise em comunicação de crise e em sua perspectiva como uma voz influente no mercado consumidor feminino. Ela foi convidada pela ONU Mulheres para ser embaixadora de uma nova campanha global sobre empoderamento econômico. O projeto Escuta recebeu um grande aporte de um fundo de filantropia do Vale do Silício, permitindo que se expandisse para outros países e idiomas, com uma plataforma tecnológica mais robusta e mais profissionais de saúde mental envolvidos. Helena se viu navegando em um mundo de jatos particulares, reuniões em salas de diretoria e fóruns internacionais. Era um universo que ela conhecia de sua vida anterior, mas sua posição nele era radicalmente diferente. Antes, ela era um apêndice de Eduardo, uma presença silenciosa cuja única função era sorrir e parecer bonita. Agora, ela era a figura central. As pessoas queriam ouvir sua opinião. Suas ideias eram levadas a sério. Ela descobriu que tinha um talento natural para os negócios, uma visão estratégica que ela nunca tivera a oportunidade de exercitar. A jornalista investigativa dentro dela era excelente em analisar relatórios financeiros, em farejar fraquezas em um plano de negócios, em fazer as perguntas difíceis que ninguém mais ousava fazer. Ela não estava apenas ocupando um assento na mesa, estava redesenhando a mesa. No entanto, em meio a essa agenda vertiginosa, ela estabeleceu regras rígidas para si mesma. Ela nunca passava mais de 2 noites fora de casa. Recusava qualquer compromisso que conflitasse com eventos importantes da escola de Marina. As manhãs eram sagradas, um tempo para tomar café da manhã com a filha, sem celulares, apenas conversando sobre os planos para o dia. As noites, sempre que possível, eram para jantares em casa, filmes no sofá, a normalidade que se tornara seu luxo mais precioso. Ela estava determinada a não cometer o mesmo erro de Eduardo, o erro de sacrificar a família no altar da ambição. Ela estava construindo um império, sim, mas um império com alma, um império onde o sucesso era medido não apenas em cifras, mas em tempo de qualidade, em paz de espírito, em risadas compartilhadas. Marina, observando a mãe navegar por esses 2 mundos, sentia um orgulho imenso, mas também uma pontada de preocupação. Ela via o cansaço nos olhos de Helena, mesmo quando ela sorria para as câmeras. "Mãe, você não precisa fazer tudo", ela disse um dia, enquanto ajudava Helena a arrumar a mala para uma viagem a Genebra. "Você não precisa provar mais nada para ninguém." Helena parou o que estava fazendo e se sentou na cama, puxando a filha para perto. "Eu não estou fazendo isso para provar nada, meu amor. Eu estou fazendo isso porque eu posso. Porque por 15 anos eu assisti do banco de reservas, sabendo que eu podia jogar, mas sem nunca ter a chance de entrar em campo. Agora eu estou no jogo, e eu quero ver até onde eu consigo ir. Mas", ela acrescentou, segurando o rosto da filha entre as mãos, "no momento em que isso deixar de ser divertido, no momento em que eu sentir que estou perdendo você, eu paro. Você é o meu jogo principal. Sempre." Enquanto a vida de Helena se expandia, a de Eduardo se contraía, encolhendo-se até se tornar quase invisível. O trabalho como guia turístico, que no início era uma humilhação diária, tornou-se uma rotina entorpecente. Ele executava suas tarefas com a eficiência de um autômato, a voz desprovida de qualquer entusiasmo. Os turistas, na maioria das vezes, nem notavam. Ele era apenas o cara que apontava as ilhas e contava anedotas ensaiadas. A raiva e a autopiedade que o consumiram no início deram lugar a uma resignação cinzenta, uma aceitação passiva de seu destino. Ele parou de beber tanto, não por uma decisão consciente de melhorar, mas porque até a bebida havia perdido o sabor. Nada mais tinha sabor.
Ele ainda seguia Helena e Marina online, mas com menos frequência. A dor de ver a vida delas se tornara muito aguda. Cada postagem era um lembrete do que ele havia destruído. Ele via Marina se formando no ensino médio, Helena ao seu lado, as duas radiantes. Ele via o anúncio de que Marina havia sido aceita na NYU, em Nova York, para estudar cinema. Um sonho que ela um dia compartilhara com ele e que ele havia descartado como um hobby caro. Ele via Helena em fotos com outras pessoas, rindo, parecendo relaxada e feliz. Havia rumores na imprensa de que ela estava saindo com um arquiteto renomado, um homem de cabelos grisalhos e sorriso gentil. Eduardo sentiu uma pontada de algo que poderia ter sido ciúme, mas era fraco. Uma emoção fantasma. Ele havia perdido o direito a esse sentimento há muito tempo. Sua redenção, se é que se pode chamar assim, não veio de uma grande epifania, mas de um pequeno ato de gentileza. Em um de seus passeios, uma família com uma criança pequena estava a bordo. O menino, de uns 5 anos, estava enjoado e assustado com o balanço do barco. A mãe estava claramente estressada, tentando acalmar o filho enquanto o pai parecia irritado com a situação. Eduardo observou a cena, um eco distorcido de sua própria falha. Sem pensar, ele se aproximou. Ele se ajoelhou ao lado do menino e começou a falar com ele em voz baixa, distraindo-o, apontando para os golfinhos que nadavam ao longe, contando-lhe uma história inventada sobre um tesouro pirata escondido em uma das ilhas. Ele pegou um copo de água para a mãe e disse a ela: "Acontece. Não se preocupe, ele vai ficar bem." Por alguns minutos, o menino se acalmou, fascinado pela história. A mãe olhou para Eduardo com uma gratidão imensa em seus olhos. "Obrigada", ela sussurrou. Naquele momento, algo se moveu dentro de Eduardo. Foi a primeira vez em anos que ele se sentiu útil de uma forma que não envolvia dinheiro ou poder. Foi um ato de pura e simples humanidade. Não mudou sua vida. Ele não se tornou uma pessoa melhor da noite para o dia, mas plantou uma semente. Ele começou a prestar mais atenção aos seus passageiros, não como clientes, mas como pessoas. Ele aprendeu os nomes das crianças, ajudava os mais velhos a embarcar e desembarcar, compartilhava seu lanche com quem havia esquecido o seu. Eram coisas pequenas, insignificantes no grande esquema de seu antigo mundo, mas que começaram a preencher o vazio em seu peito com algo que não era amargura. Ele começou a encontrar um propósito, não em ser o rei dos mares, mas em ser o homem que garantia que uma família tivesse um dia agradável na água. Ele nunca mais tentou contatar Helena. Ele enviou a Marina um presente de formatura, um equipamento de câmera profissional, entregue por um mensageiro, sem nenhum bilhete além de um cartão com os dizeres: "Parabéns. Com amor, pai." Ele sabia que nunca poderia consertar o que havia quebrado. A única coisa que podia fazer era parar de causar mais danos. Ele aceitou seu exílio, e na aceitação encontrou uma estranha e melancólica paz. Ele era uma nota de rodapé na história de sucesso de sua ex-esposa. Um conto de advertência sobre arrogância e negligência. E talvez no final esse fosse o único legado que ele merecia. A cena final da jornada de Helena não foi em um palco ou em uma sala de reuniões, mas em um pequeno apartamento no East Village, em Nova York. 1 ano se passara. Marina estava prosperando na NYU, dirigindo seus primeiros curtas-metragens, encontrando sua própria voz criativa. Helena estava na cidade para uma série de reuniões na ONU, mas havia reservado o fim de semana inteiro para a filha. Elas passaram o dia perambulando por livrarias, tomando café em lugares da moda e rindo das peculiaridades da vida na cidade grande. Naquela noite, elas estavam no apartamento de Marina, um espaço pequeno e bagunçado, cheio de pôsteres de filmes e pilhas de livros, cozinhando macarrão em uma cozinha minúscula.
Elas estavam rindo de uma história sobre um professor excêntrico quando o celular de Helena tocou. Era o arquiteto. O sorriso em seu rosto, ao atender a chamada, era genuíno e caloroso. Marina observou a mãe, a forma como ela ria, a maneira como seu corpo relaxava enquanto conversava. Ela parecia feliz, não a felicidade febril de quem está no topo do mundo, mas uma felicidade calma, assentada, a felicidade de quem está exatamente onde deveria estar. Quando Helena desligou, Marina disse de forma casual: "Ele parece legal." "Ele é," Helena respondeu simplesmente. "Mas," ela acrescentou, pegando o escorredor de macarrão, "ninguém nunca vai ser tão legal quanto você." Mais tarde, sentadas no pequeno sofá, comendo macarrão diretamente da panela, elas assistiram a um dos primeiros curtas de Marina. Era um filme silencioso, lindamente filmado, sobre uma mulher que vivia em uma casa de vidro, invisível para o homem com quem compartilhava a vida, até que um dia uma rachadura aparece no vidro e, através dessa rachadura, ela começa a ver o mundo lá fora. E o mundo, pela primeira vez, começa a vê-la. Ao final, quando os créditos subiram com o nome Direção Marina Vasconcelos, Helena estava com os olhos cheios de lágrimas. "É a nossa história," ela sussurrou. "É uma história de amor, mãe." Marina corrigiu suavemente, sobre uma mulher que aprende a se amar. Helena abraçou a filha, o cheiro de seu cabelo, a solidez de seu corpo contra o dela. Tudo valera a pena, cada lágrima, cada noite sem dormir, cada momento de medo. Tudo a levara até ali, aquele momento de paz e realização. Ela não havia apenas retomado sua vida, ela havia dado à luz a si mesma novamente, e no processo garantira que sua filha nascesse em um mundo onde sua voz não apenas seria ouvida, mas celebrada. O futuro era brilhante, não porque estava livre de dor ou desafios, mas porque ela sabia, com uma certeza inabalável, que elas poderiam enfrentar qualquer coisa juntas. A cena final não se desenrolou em um palco iluminado ou em um estúdio de televisão, mas na quietude ensolarada da casa na Urca, alguns anos depois. O tempo havia passado, não como um ladrão, mas como um artesão, suavizando as arestas e aprofundando as cores da vida de Helena. A casa, antes um refúgio, tornara-se um lar no sentido mais pleno da palavra, um centro de gravidade para uma família que elas mesmas haviam escolhido. Marina, agora uma jovem cineasta recém-formada e promissora, estava de volta ao Brasil para as férias, preparando seu primeiro longa-metragem, um roteiro semi-autobiográfico que já gerava burburinho nos círculos de cinema independente. Helena, por sua vez, havia encontrado um novo equilíbrio. Ela continuava em seus conselhos de administração e em seu trabalho filantrópico, mas havia deliberadamente reduzido o ritmo, delegando mais e viajando menos. Ela havia aprendido que o poder não estava em fazer tudo, mas em ter a liberdade de escolher o que fazer. Naquela tarde de sábado, a luz dourada do sol carioca entrava pelas janelas abertas, dançando sobre as paredes brancas, agora cobertas de arte, fotografias e os primeiros pôsteres dos filmes de Marina. Helena e Marina estavam sentadas no sofá, não como uma palestrante famosa e sua filha, mas simplesmente como mãe e filha, revendo o roteiro do filme de Marina. Ao lado delas estava o arquiteto Paulo, um homem cuja presença calma e sorriso fácil haviam se tornado uma parte constante e bem-vinda de suas vidas. Ele não tentava preencher o espaço de um pai ou marido. Ele simplesmente estava ali. Um parceiro que admirava a força de Helena sem se sentir intimidado por ela, e que tratava Marina com o respeito e o carinho de um amigo. Havia uma cumplicidade fácil entre os três. Uma harmonia construída sobre o respeito mútuo e um afeto genuíno. Enquanto Marina lia uma cena em voz alta, sua paixão pela história evidente em cada palavra, Helena a observava.
o coração inundado por uma emoção que transcendia a felicidade. Era um sentimento de assombro, de gratidão. Ela via na jovem mulher à sua frente não apenas sua filha, mas o resultado de uma promessa. A promessa que ela fizera a si mesma naquele quarto de hospital, de que sua filha cresceria vendo uma mãe inteira, uma mulher que não tinha medo de sua própria voz. E ali estava a prova. Marina não estava apenas usando sua voz, estava usando-a para contar histórias que poderiam mudar o mundo, começando pela delas. A centenas de quilômetros dali, em um cenário completamente diferente, a mesma luz do sol poente parecia menos cruel, quase gentil. Em um quiosque de praia, em uma cidade litorânea esquecida, com mesas de plástico e o cheiro de peixe frito e maresia, Eduardo Lemos estava terminando seu turno. Ele não era mais o guia turístico amargurado. Com o tempo, ele havia economizado o suficiente para comprar sua própria escuna, uma embarcação pequena e antiga que ele mesmo reformara. Ele a batizou de A Escuta. Era uma piada particular, uma forma de penitência que só ele entendia. Seus passeios se tornaram populares entre os locais, não por serem luxuosos, mas por serem autênticos. Ele conhecia cada enseada, cada história de pescador, cada ponto onde as tartarugas apareciam para respirar. Ele não contava mais anedotas ensaiadas. Ele compartilhava seu conhecimento e seu respeito recém-descoberto pelo mar. Naquela tarde, enquanto limpava o convés, um jovem casal que fizera o passeio se aproximou dele. «Senhor Eduardo», disse a moça, «queríamos agradecer. Foi o melhor dia da nossa viagem. O senhor tem um dom». Eduardo olhou para eles, um casal jovem, claramente apaixonado, no início de sua jornada juntos. Ele sorriu, um sorriso genuíno, sem o brilho falso de seus dias de magnata. «O dom não é meu, é do mar. Eu só faço as apresentações», ele respondeu. Ele os observou ir embora de mãos dadas e não sentiu a pontada de inveja que antes o consumiria. Sentiu uma paz melancólica. Ele havia perdido sua família, seu império, seu nome, mas no processo, talvez, apenas talvez, ele estivesse lentamente encontrando um fragmento de sua alma. Ele pegou o celular, um aparelho simples, e abriu o perfil de Marina. Era algo que ele fazia raramente agora, não como um stalker, mas como um pai distante e resignado. Ele viu uma foto recente dela com Helena e Paulo, os três sorrindo, a luz do sol em seus rostos. Ele não sentiu raiva, não sentiu autopiedade, sentiu uma aceitação profunda. Eles estavam felizes, e isso ele percebeu com uma clareza que o surpreendeu. Era tudo o que deveria importar. Ele não a havia perdido para outro homem. Ele a havia perdido para si mesmo. E na aceitação dessa verdade havia uma estranha e dolorosa libertação. Ele bloqueou o celular, olhou para o sol que se punha no horizonte e, pela primeira vez em muito tempo, respirou fundo, sentindo apenas o sal em seus lábios e a promessa de um novo dia. De volta à Urca, o roteiro foi deixado de lado. Paulo colocou um disco de vinil para tocar, a voz suave de Caetano Veloso preenchendo a sala. Helena se levantou e foi até a janela, olhando para o pão de açúcar recortado contra o céu, em tons de laranja e rosa. Marina se juntou a ela, passando um braço por seus ombros. «No que você está pensando?» a filha perguntou. Helena sorriu, um sorriso que vinha do fundo da alma. «Eu estava pensando em uma mulher que estava com muito medo, em um quarto de hospital há muito tempo. E o que você diria a ela, se pudesse?» Marina sussurrou. Helena se virou, olhando nos olhos da filha, os mesmos olhos que um dia estiveram fechados e pálidos e que agora brilhavam com vida e promessas. «Eu diria a ela para não ter medo. Eu diria a ela que a noite mais escura é apenas o prelúdio do amanhecer mais bonito que ela jamais poderia imaginar». Ela abraçou a filha, o cheiro de seu cabelo, a solidez de seu corpo contra o dela. Tudo valera a pena. Cada lágrima,
cada noite sem dormir, cada momento de medo. Tudo a levara até ali, aquele momento de paz e realização. Ela não havia apenas retomado sua vida. Ela havia dado à luz a si mesma novamente e, no processo, garantira que sua filha nascesse em um mundo onde sua voz não apenas seria ouvida, mas celebrada. O futuro era brilhante, não porque estava livre de dor ou desafios, mas porque ela sabia, com uma certeza inabalável, que o amor, em sua forma mais verdadeira, não é sacrifício, mas libertação. E aí, o que você achou dessa jornada de renascimento? Essa história te tocou de alguma forma? Nós queremos muito saber o que você sentiu. Deixe seu like e, se pudesse dar uma nota para essa reviravolta na vida da Helena, de 0 a 10, qual seria? Deixe aqui nos comentários, sua opinião é o que nos move e vamos ler cada uma delas com o maior carinho. Muito obrigado e até o próximo vídeo.